Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um podcast. Hoje eu vou bater um super papo com a Bárbara Soares. Lá no Instagram é @BabiSommelier. Essa super profissional, uma pessoa muito querida e que traz pra gente uma carreira linda. A jornada dela realmente é encantadora. E primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aberto um horário na sua agenda que eu sei que é muito cheia. Porque, gente, a Bárbara, ela é sommelier, ela é gastróloga, ela é instrutora, ela é provadora. Eu não tenho todos os adjetivos aqui, mas durante a nossa conversa a gente vai falando um pouquinho de cada atuação dessa, né, Bárbara? Então, obrigada por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente e por trazer, né, a sua vida profissional para todos os nossos seguidores, porque eu acho que quanto mais conhecimento, mais autoridade e de opinião, né, a gente vai formando. Então, isso é muito importante. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom a gente falar um pouquinho da trajetória e é uma alegria estar aqui participando. E aí a gente estava falando de briefing, né, gente? E aí, como eu acompanho a Bárbara e sei que ela está nessa trajetória com o vinho, a cerveja, a cachaça, os drinks, o chá, o café. Aí veio dela mesma a ideia da gente fazer a conexão entre essas bebidas, né? Sim. Então, assim, para começar, vamos falar um pouquinho sobre sua formação, por que você escolheu, né, esse caminho, e aí a gente vai trabalhando esses encontros entre as bebidas aí. Tá joia. Bom, minha história com a gastronomia, assim, eu falo que começou no núcleo familiar, porque meu avô era português, então desde pequenininha sempre eu participava dos preparos, sempre ficava ali de olho nas coisas. Meu avô gostava muito de vinho, então digamos que a sementinha foi plantada ali. E aí, com o passar do tempo, mais e mais eu fui viajando. Nessa época eu trabalhava num outro segmento, nada a ver com gastronomia, e viajava bastante. E daí comecei a provando, degustando aquela coisa toda. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Então, morei um ano fora, morei um ano na Europa, na Suíça. E aí eu tive uma comunicação direta com o vinho. Então, o vinho foi o primeiro que eu tive ali um estreitamento, né, digamos assim, de entender, né? A cerveja artesanal eu já conhecia, já tinha provado, já no começo dos anos 2000. Mas assim, era despretensioso naquela época, né? E daí, conforme eu fui viajando, todas as vezes que eu viajava, eu sempre gostava de experimentar e gostava de testar e aquela coisa toda. Até que 2011 eu fui morar sozinha, eu ainda morava com a minha família, né, com a minha mãe e minha avó. E aí eu fui morar sozinha e quando você mora sozinho, você começa a cozinhar bastante. Você começa, se você não começa, então você vai gastar muito com delivery, essas coisas, ou comer fora. Mas eu fui pelo caminho de querer aprender mais ainda. E eu fui aprendendo, juntando com o que eu tinha aprendido lá fora e tudo mais. Aí até que eu lembro como hoje uma amiga minha na época, ela falou: "Nossa, você cozinha muito bem, você devia ganhar dinheiro com isso". E aí foi que em 2012 surgiu minha empresa chamada Babi Gourmet. E eu participava de eventos aqui em Brasília, vários. Então tem pessoas que eu conheço hoje de eventos que desde aquela época que eu fui expositora e tudo. Então na época eu trabalhava só com algumas coisas assim. Então era só cheesecake, era só quiche. Então a quiche era quiche francesa mesmo, original, a massa bem trabalhada, aquela coisa fidedigna. E eu fazia muitos eventos particulares também como personal chef. Então eu focava ali mais na cozinha mediterrânea. E isso foi tomando uma proporção muito grande. Até que eu falei, tá, então
seria muito bom eu aliar a gastronomia às bebidas. Então, em 2015, eu tirei a certificação de... 2015, perdão, eu fui para a Bélgica e para a França, aí tive um contato um pouco mais, mesmo visitando, mas principalmente a Bélgica, eu tive um contato muito mais com a tradição. 2016, aqui no Brasil, aí eu já tirei a certificação de sommelier de cerveja. Na época não tinha aqui em Brasília, então eu fui para São Paulo, tirei em São Paulo. Fiz a certificação de vinhos também, fiz o ISG, e aí comecei a colocar cerveja e vinho nos eventos harmonizados. E daí eu sempre pensava, tá, mas faltam os destilados, então eu vou me aprofundar um pouco mais. Aí, uma grande multinacional, eles têm um esquema de vários cursos, de várias certificações, então eu fiz de destilados. Aí, até que surgiu um convite para eu dar aula numa formação de bartender que tinha aqui em Brasília, que era dessa multinacional, um projeto muito bacana e tal. E eu coordenei a turma e dei aula em algumas disciplinas. E aí foi muito bom, porque, se eu não estou enganada, acho que 3 ou 4 turmas passaram por mim. Então, isso, assim, carregou uma bagagem muito grande. Eu sempre digo que quando a gente se propõe a ensinar algo, você tem que estudar 3 vezes o que você está ensinando. Né? Para ensinar a coisa certa, você tem que se atualizar com o que tem no ramo. Não é só dizer, eu sei, eu vou ensinar. Né? Então, temos ali desafios. E essa coisa de ensinar, eu sempre gostei muito, assim, de estar nessa parte educativa. Né? Paralelo a isso, sempre participando, por exemplo, desde 2016, aí eu me associei na Serva Candanga, daqui de Brasília, que é a Associação de Cervejeiros Caseiros. Na sequência, eu me associei na Abracerva, que é a associação comercial, né, dos cervejeiros profissionais, das cervejarias artesanais, e sempre julgando os concursos, né, julgando vários concursos, que também é muito bom, né? É mais um caminho ali que uma pessoa que trabalha com gastronomia, com bebidas, ela pode seguir, né? Pois bem, aí quando chegou ali mais ou menos em 2019, aí eu me propus um outro desafio. E o desafio era, bom, eu me formei de sommelier, mas eu ainda não peguei efetivamente um bar para trabalhar. E eu estava querendo muito fazer isso, né? Então, veio o convite para ser gerente de um bar. O bar era na Asa Sul, hoje já mudou de nome, já é outro bar. E aí eu gerenciei até o comecinho da pandemia, né? Então foi 2019, 2020 ali até março, mais ou menos, né? Foi quando deu a pandemia. Mas foi muito bom de ter gerenciado o bar, porque assim, me trouxe toda a experiência do front, né? Dali, do atendimento, você lidar com inúmeras situações. Você sai um pouco daquela visão específica e vê mais o amplo, né? Isso é importante, eu acho que essa vivência em qualquer área profissional é importante, né? Exatamente, e até hoje, assim, tudo que eu passei dentro do bar, na experiência, eu agrego hoje em sala de aula. Algumas disciplinas que eu dou é justamente sobre essa parte de gestão, de atendimento, serviço, qualidade de serviço e atendimento. Então, muita coisa você vivencia. Eu sempre brinco, eu falo que bar é um laboratório humano. Então, você vivencia várias situações, positivas e negativas, né? Sim. E você vai aprendendo com aquilo. E aí, óbvio, tudo que você aprende, o seu background, né, digamos assim, de conhecimento, você usa na prática, mas você usa com um certo limite, uma certa cautela, porque tem o viés humano ali. Então, você está lidando com clientes. Às vezes, o cliente está aberto para te ouvir, para você falar sobre esse café, sobre de onde veio. E outras vezes não. Ele não está aberto. E aí também tem outros desafios de lidar com a equipe, desafios de lidar com uma gestão, com possíveis problemas de gestão, enfim, foi muito desafiador. Eu acho que quando você está no meio assim, a gente fala muito isso em termos de cafeteria e restaurantes também, né, bares, você lidar com profissionais também muito diferentes. Então, existem os profissionais que têm essa visão maior, outros profissionais são muito limitados, aqueles que se capacitam, outros que não, aquele que tem um olhar para o cliente assim, equilibrado,
Você sabe até onde você pode ir, outras vezes você tem que deixar o cliente direcionar, né? E eu acho que a gente escuta muito falar sobre o mau atendimento aqui, né? Principalmente na nossa cidade aqui. Então, a gente precisa, de fato, qualificar essas pessoas cada vez mais para que a gente possa tirar esse estigma, porque eu acho que virou um estigma, né, esse mau atendimento. Ou um atendimento, não que seja um atendimento pejorativo, mau atendimento assim, mas eu acho que é um atendimento que às vezes a gente, querendo ou não, a gente acaba comparando com outros lugares que a gente frequenta, outros estados e fora do Brasil também, e deixa a desejar, né? Eu nasci em Brasília, né? Nasci em Brasília, tirando essa fase que eu morei um ano fora, mas assim, sempre eu fiquei aqui em Brasília. E já viajei para muitos lugares. O que eu vejo é que Brasília é carente mesmo de qualidade de serviço e atendimento, mas eu acho que isso às vezes pode ser também uma reação até de quem está ali no front, no atendimento, é uma reação com relação à postura das pessoas enquanto clientes. Tem que se colocar tanto no lugar de quem está trabalhando, como no lugar de quem está usufruindo, por exemplo, de um café, né? Vamos trazer para o nosso café. Então, assim, tem muitos clientes, assim, que às vezes a Brasília, infelizmente, sofre disso, né? Que muita gente aqui é do setor público, então acha que, eu sou o dono do mundo por conta disso, maltrata as pessoas que estão atendendo, os colaboradores e tudo mais. Então, eu acho que essa questão ali da postura, eu acho que as pessoas, quem está atendendo, às vezes, cria uma armadura para se defender também. E aí fica nisso. E, para mim, eu acho horrível, porque desencadeia em vários problemas. E no principal é na falta do serviço de atendimento condizente, assim, eficaz, corretinho. Não precisa ser aquele atendimento tão pegajoso, mas eu sempre defendo um atendimento que funciona. Sim. E a gente não ia começar por esse lado, não. A gente ia começar pelas bebidas. Mas já que a gente está falando sobre isso, você trabalha nessa parte de capacitação, né, de formação de profissionais. Como que você vê esses profissionais, essas pessoas, né, que buscam esse conhecimento hoje? Elas estão buscando pela vontade mesmo de se tornar um profissional nessa área, pela questão financeira, que eu duvido um pouco, né? A não ser que seja realmente uma jornada, porque, a princípio, não é a profissão que remunera, né, da melhor forma. Posso estar enganada, mas eu escuto muito isso. A gente entende o lado do empreendedor, entende o lado do colaborador. A gente sabe que existe, né, uma dificuldade muito grande aí. Mas essas pessoas que hoje buscam entrar nesse nicho, nessa área, como é que você percebe o perfil de quem chega hoje para fazer um curso com você? É muito interessante essa pergunta, Tati, porque, por exemplo, antes de começar a gerenciar o bar, que eu comentei em 2019, em 2018, eu recebi um convite para fazer parte da equipe de professores de um curso de sommelier de cerveja lá em Recife. Então, desde 2018, eu dou aula lá, no Instituto Ceres. E aí, com isso, várias turmas passaram pela gente, né, por mim, por todos os professores. E sempre nas turmas, o que eu vi era pessoas que, eu estou aqui por hobby, eu estou aqui porque eu quero aprender um pouco mais sobre cerveja, eu estou aqui porque eu trabalho e o chefe está pagando para eu melhorar, eu estou aqui porque eu quero me capacitar e eu quero melhorar meu currículo para conseguir um emprego melhor. Então, tem várias situações, né? E, por exemplo, 2018 a gente teve o primeiro congresso de sommeliers da Abracerva, que foi em Pirenópolis. E de 2019 para cá, eu fiz vários trabalhos em Pirenópolis, principalmente na época do Piribia. Então, já atendi uma grande marca, que é a grande patrocinadora do evento, e atendi também o pessoal da produção nos anos seguintes, fazendo eventos de harmonização. E aí eles colocaram também o Capacita Piribia, né, que é o programa do Harmoniza, o Piribia. E com isso, vários outros profissionais fizeram, mas teve um ano que eu fiz, e essa capacitação
eu vi que tinha gente de pousada, dos hotéis, cafeteria, de bar, restaurante. Então, esse foi 100% focado para o pessoal que está ali no front, no atendimento. E foi muito bom, porque daí deu para passar várias dicas, várias vivências, várias situações que acontecem, que é da vivência de todo mundo compartilha. Né? Então, assim, ao longo desses anos todos, sempre quando pega essa parte de capacitação, de treinamento, então eu sempre vejo que tem várias necessidades ali que a gente pode atingir a cada uma delas. Né? Por exemplo, aqui em Brasília, na ABS, na Associação Brasileira de Sommeliers, eu dei aula também, uma turma de cerveja. Essa fotinha, inclusive, foi lá da turma da... Essa aqui? Da ABS. Legal. Essa aqui foi de Recife. Então, assim, por exemplo, na ABS, nessa turma de cerveja, tinha gente que era por hobby, um apreciador de cerveja. Tinha pessoas, por exemplo, que estavam ali para aprender mais, e tinha profissionais do vinho também. Então, assim, eu acho que antes da gente desenvolver qualquer produto, eu vou fazer um treinamento, vou fazer uma capacitação, vou fazer um workshop, vou fazer uma apresentação. É bom a gente saber o que a gente vai pegar pela frente, quem serão, né, as pessoas que estão ali para nos apreciar, né? Sim. E isso a gente só não consegue fazer, por exemplo, isso aqui foi no evento do Harmoniza Piribia, né? Então, assim, por exemplo, eventos dessa magnitude, igual foi do COF Brasília, que são várias pessoas que chegam ali, e aí eu até falo que o profissional que está ali, ele tem que estar muito bem preparado, porque vem uma avalanche de perguntas. Bem, com certeza. E você tem que saber o que você está falando. São muito curiosos, né? São perguntas que você não tem como dimensionar que vão ser feitas, né? Elas surgem. Esse foi no Piribia também. Cachaça e café, fizemos um cruzamento. E foi nesses eventos do Piribia foi que eu tive a oportunidade de conhecer o querido Ensei Neto, das referências nacionais do café. E nós partilhamos aí acho que 3 eventos que fizemos juntos. E eu tô querendo entrevistar o Ensei. Eu falava com ele de vez em quando no Instagram. Teve um dia que eu fiz uma postagem lá e ele contestou a postagem. E aí depois eu mandei um retorno para ele, viu, Ensei? Eu tô te esperando aqui. É um querido. Não, ele tem um conhecimento fora do normal. Ele é... E assim, eu posso dizer que o que eu aprendi de café, eu sou sommelier de várias bebidas, mas o que eu ainda não fiz foi curso de barista. Eu sempre brinco, eu falo que o barista é o sommelier de café, né? Porque ele vai estudar ali as extrações, os tipos e tudo mais, então barista eu não fiz ainda. E aí, com relação ao café, eu estudo bastante. E gosto, aprecio e tudo mais. E o Ensei é uma das minhas referências. Não, ele com certeza. Ele faz aquele trabalho dele também de Coffee Hunter, que é muito legal. Eu tenho vontade de ir. Uma hora eu vou me organizar. As datas, sim. Do Brasil. É incrível. Inclusive, a Tereza daqui do Mercado do Café, aqui de Brasília, é muito amiga dele e já foi por 2 vezes lá. Eu ainda vou. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a vinho, né? A gente sabe do universo dessa bebida que encanta. A gente está agora, né, no nosso inverno aqui em Brasília e a gente vê como as pessoas procuram vinho, né? Na verdade, independente da estação, da época do ano, mas no frio ele aquece mais, né? Traz um conforto gostoso. E assim, quando você vai fazer uma prova ou uma avaliação de um vinho, né? É claro que existe todo um relatório que você precisa ali levantar vários dados. Mas, a princípio, quando você degusta um vinho pela primeira vez, quais são as percepções mais despertadas de imediato? É bem interessante, assim, o vinho, ele caminha junto, eu sempre gosto de colocar as bebidas juntas, assim, eu sempre falo que elas não caminham separadas, e eu fico feliz quando vejo os profissionais hoje em dia, mais e mais agregando outras bebidas e não distanciando, porque a solução é essa, né? A gente já enfrentou várias crises, uma das crises tivemos a pandemia,
Então, teve o pós-pandemia, então agora está tendo outra crise. Então, eu acho assim que é uma boa solução é você não segmentar tanto. Uhum. Então, pensando nas bebidas, sempre a gente analisa muito o visual, depois o aroma, o sabor, o paladar, e aí, por fim, o final de boca, né? O retrogosto. Por exemplo, o vinho, em provas, assim, em concursos, a gente está jogando muitas amostras, então a gente usa a cuspideira. E, às vezes, não necessariamente em concurso ou em provas, mas, por exemplo, eu vou participar de um evento de vinhos, vai ter, sei lá, 100 rótulos e eu quero degustar todos, é óbvio que degustar todos fica muito complicado. Mas se você usar a cuspideira, fica mais fácil. No vinho eu posso fazer isso, na cerveja não. Porque a cerveja eu preciso fazer deglutir para eu poder sentir esse aftertaste, né? Se o amargor, a secura, se vai ter ou não, esse tipo de coisa. Já no vinho, eu posso fazer toda ali a análise sem efetivamente beber. Né? Então, assim, por exemplo, o que me encanta muito no vinho, primeiro é o visual e depois o aroma, né? Então, dependendo do tipo do vinho, eu ainda acho que o brasileiro tem uma falha enorme. Nós somos um país de clima tropical, a gente tinha que mais valorizar vinho branco e vinho rosé, e o brasileiro tem um preconceito absurdo com relação a vinho branco e rosé. Eu acho que importar uma cultura de vinho de outros países, né, como a Argentina, Uruguai, até mesmo o Velho Mundo, a Europa, mas esqueceu que estamos no Brasil, né, país tropical. Então, por exemplo, agora, por mais que a gente esteja nessa época mais fria, mas a gente tem uma amplitude térmica aqui muito grande, ou seja, a madrugada faz 12, 13 graus, meio-dia, 2 da tarde, faz em torno ali de 30 graus. Então, isso é uma diferença muito grande. Ou seja, nada me impede de no almoço ali, eu quero só uma tacinha de vinho para acompanhar um almoço. Então, se é uma salada, vamos pegar ali uma salada refrescante, que tem oleaginosa, uma fruta, então você degustar com um vinho branco mais fresco, né, mais floral, mais cítrico, mais refrescante. E aí, à noite, mais friozinho, eu quero uma comida mais quentinha, né, um comfort food e tal, então um vinho tinto. Então, eu penso nisso, né, que assim, para cada momento a gente tem um vinho que dá para encaixar. É bem cultural mesmo, né? Porque quando a gente viaja, a gente vai para o exterior, a gente entra no hábito do povo. Então, assim, a gente vai almoçar, a gente acompanha com vinho, né? E, por exemplo, na Espanha você tem os menus, né? Os tapas. Então, tudo ali tem o tapa você escolhe o vinho muitas vezes, mas o menu ele já vem, na verdade, com o vinho ali incluído, né? Falando sobre vinho e sobre os hábitos dos brasileiros, como você avalia os vinhos brasileiros hoje? Eu acho que o vinho brasileiro, temos excelentes vinhos, mais e mais a gente está ganhando muitas medalhas aí fora. Agora mesmo teve a premiação da Decanter e tivemos 145 medalhas para o Brasil, em diversas categorias. Então, mais e mais o vinho brasileiro ele está sendo premiado aí no exterior. E eu vejo que tinha um estigma que antigamente o povo falava muito isso. O Brasil sabe fazer de bom espumante. Só tem que esse jogo está mudando porque os vinhos que nós estamos produzindo hoje, todos a maioria está recebendo premiação, né? Obviamente, a gente tem aí um complicador. Qual que é o complicador? O entrave tributário. Ou seja, muitas das vezes você vai numa gôndola de um atacadista, você vê ali vinhos dos países da América do Sul, até mesmo o Velho Mundo, como Portugal, são ser muito mais acessíveis do que aqui no preço do Brasil. Então, ainda acho que essa coisa tributária, isso dificulta um pouco o passo do vinho brasileiro ser mais popularizado, digamos assim. Por exemplo, também o brasileiro tem que entender a maneira como cada vinho é feito e como cada região também se propõe. Por exemplo, antigamente, todo mundo focava só na região sul. Não, a região sul é produtora de vinhos e tal, é referência nacional, aquela coisa toda. Hoje nós já temos várias outras regiões que desenvolvem excelentes vinhos. A gente tem Minas,
A gente tem aqui o nosso Cerrado, né? O Cerrado também pegando Minas, então Goiás, próprio DF, Minas Gerais, o Nordeste. E aí, assim, cada lugar com o seu terroir diferente, com a sua tipicidade, com as suas classificações, categorias ali que vão, né, diferenciar. Por exemplo, principalmente quem está no Centro-Oeste, pegando o Centro-Sul, né, que pega o Sudeste e o Centro-Oeste, então tem muito essa questão da colheita de inverno. Né? Então, por exemplo, agora as vinícolas aqui do DF, do PADEF, então todas já estão divulgando a vindima, a colheita, né, que ocorre agora em julho, né, ao passo que a vindima, a colheita lá na região sul é no começo do ano, é diferente. Mas o que eu vejo é isso. Por exemplo, é impossível você querer que um vinho que foi produzido numa colheita de inverno, teve todo um manejo, todo um estudo, a dupla poda e tal, aquela coisa toda para fazer com que o vinho se adequasse a essa grande amplitude térmica que temos aqui. É muito difícil você ter um preço final desse vinho ser igual um vinho português. Com certeza. Né? Com certeza. E aí o brasileiro, ele tem muito isso, ele quer preço, né? Ele quer preço no final. E aí eu sempre digo o seguinte, que preço é diferente de valor. De valor. Eu quero que você fale isso, porque eu coloquei aqui. Você falou sobre isso lá no evento que a gente estava, e eu sempre defendi muito isso, a diferença entre preço e valor. Mas, infelizmente, os brasileiros hoje, né, a sua maioria reclamam de preço. Né? Mas e tem uma fração que fala, não, eu vou pagar isso aqui porque isso vale, seja pela qualidade, seja pelo momento, seja pelo lugar. Então, assim, eu queria deixar para você falar essa parte, porque eu acho interessante, cabe a toda e qualquer bebida e também a gastronomia, né? Quando a gente fala de comida também, né? Com certeza. Eu acho que cada profissional ele carrega consigo sua bagagem, né? Então, por exemplo, quando pipocou a pandemia, aí muita gente correu para fazer vários cursos, né? Porque todo mundo dentro de casa e eu fui uma delas. Então, eu fiz vários cursos na pandemia. Então, por exemplo, sommelier de cachaça eu fiz. Na pandemia, o sommelier de chá também. E também a minha própria graduação ali de gastronomia, ela saiu na pandemia, né? Então eu já tinha toda a prática, sabia cozinhar bastante, eventos, aquela coisa toda, e já tinha certificações de bebidas. Eu falei, quero o diploma de gastronomia para acrescentar aqui. Então essa bagagem que a gente vai carregando com a gente, que a gente vai correndo atrás, fazendo esses cursos e tudo isso vai caracterizando o seu valor. Né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo quando eu dou os treinamentos, as capacitações. Você pode vender um café, simplesmente, tá aqui o seu café num copinho, né? Um copo americano, numa mesinha de plástico, ou num simples balcão, como muito comum no Brasil, né? O pessoal na correria, então passa na padoca, pega ali o balcão e deu. E você também pode vender o café na xícara. Como uma experiência, né? Uma experiência, numa cadeira confortável, com alguma coisinha que você colocou no cardápio pensando que vai harmonizar melhor. Então, por exemplo, esse café aqui, ele vai ser diferente do preço do café do balcão no copinho americano. Na cerveja, a mesma coisa, no vinho, a mesma coisa, na cachaça, a mesma coisa, no destilado, a mesma coisa, por aí vai. Então, essa questão de valor, eu acho que é importante, porém ela não pode ser abusiva. Sim. Né? Porque muitas das vezes eu vejo o pessoal vendendo menus harmonizados, degustações guiadas e tal, e aí eu vejo o feedback do pessoal falando, não foi tão satisfatório assim, mas eu não gostei da harmonização, isso não combinou com isso, e a pessoa falou que estava combinando, né? Ou às vezes aconteceram assim várias coisas ali que a experiência não foi tão agradável. Então, eu acho que sempre a gente tem que se policiar, né? E a zona de conforto é sempre você pensar no outro. Sim. Então, o que eu estou oferecendo é satisfatório para o outro. E aí, uma outra coisa que eu sempre gosto de falar em capacitações
você tem que valorizar a saída do teu cliente de casa. O mais difícil você conseguiu, que é ele sair da casa dele E ir buscar, até o seu você, né? estabelecimento. Então, assim, uma vez que ele saiu da casa dele e está no seu estabelecimento, então faça isso valer a pena. O atendimento tem que ser cortês, tem que ser gentil, tem que ter a paciência. Eu sei que não é fácil lidar com o ser humano, mas também você tem que ter a sensibilidade de perceber ali se você pode dar um pouquinho mais de informação ou não, né? Por exemplo, às vezes eu vejo que o atendimento, ele afasta muita gente, principalmente quando você pega as pessoas que estão, assim, acostumadas a degustar coisas mais simples, comum, e aí você quer inserir qualquer coisa especial, e qualquer coisa, quando eu falo de tudo, cerveja, vinho, café, destilado, chá, tudo. Então, para inserir essa pessoa, né, neste universo aqui, você tem que ser muito cuidadoso. Né? E assim, não dá para... a pessoa nunca tomou um café acima de 90 pontos, ou de 80 pontos. Não, então eu vou oferecer aqui, o café foi fermentado e não sei o que, essa pessoa vai odiar o café. É porque a opinião dela vai formar naquele momento, né? E se você traumatizar ali logo de início, já é. Né? Sabe uma curiosidade que eu tenho? Porque hoje eu acompanho muito essa questão do café. E eu fico vendo, né, nas fazendas, essa questão da fermentação, alguns cafés que vão para barris de carvalho, né? E eu sei que o vinho passa por todo esse processo, né? A gente tem as cervejas também. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão dessa maturação, desse envelhecimento, né? Conectando essas bebidas. Eu acho que é tão interessante isso, sabe? É bacana mesmo, assim, por exemplo, digamos que na cerveja, o boom das cervejas wood and barrel aged, né, envelhecimento em madeira, foi ali 2015 para frente, né, 2015, 2018, né, hoje temos, mas não é tanta essa força não, mas há 10 anos atrás teve uma força muito grande, 2018 principalmente. Nos vinhos também, por exemplo, vinho é muito, muito comum, o pessoal usa carvalho francês ou carvalho americano, mas o pessoal sempre pega mais o carvalho francês, que é mais nobre. Nas cachaças, por exemplo, a gente tem mais e mais cachaça utilizando passagem em barril, envelhecimento, né? Isso acaba conferindo no destilado, na cachaça, maior licorosidade, maior até doçura também, né? Por exemplo, a amburana é uma das madeiras mais utilizadas para cachaça, né? A amburana, ela confere muito doçor e muita característica remetendo à canela, né? Então, assim, quem gosta de uma cachaça envelhecida, então a amburana, ela é bem agradável para quem gosta de canela. No café, foi até interessante, porque o meu primeiro contato com café maturado, né? Que tem passagem por madeira e tudo mais, foi em 2019, justamente nesse bar que eu gerenciei, e lá o acervo, a carta das bebidas era muito rica. Então tinha cervejas artesanais, cervejas de um nicho assim bem, bem segmentado, né? Cervejas high-end, né? Então, seja cervejas de alto teor alcoólico, cervejas ácidas, e além dos vinhos, dos destilados, das cachaças também, tinha café, né? Então o dono gostava muito de café e falou, vou colocar aqui o café que eu conheci lá de Curitiba, e aí foi a primeira vez que eu degustei o Frank's Ultra Coffee, né? Então, que eram os cafés que tem essa passagem por barril, então experimentei de barril de cachaça, de barril de vinho que antes, de barril que antes teve vinho Syrah, e aí foi o pezinho ali que eu tive esse contato. Por exemplo, a Mui Café, em um dos eventos do Piribir, eles apresentaram uma edição especial que foi até numa garrafa de vidro, que era um café exótico com sensorial de licoroso, cachaça, justamente porque repousou ali em barril que antes teve cachaça. Então, assim, essa interação com madeiras eu acho bem interessante, e puxando para nós, normalmente quando eu falo em madeira em sala de aula, eu gosto de levar um kit que eu tenho da Dornas Havana, que é referência de tanoaria no Brasil,
E aí eles têm esse kit com várias madeiras brasileiras. Então tem o jequitibá, tem o carvalho, tem a amburana, tem o jatobá, tem várias, putumunju, então tem várias madeiras. O que ocorre, por exemplo, esse kit são dadinhos. Uhum. Então esses dadinhos por exemplo, tem essa água aqui. Então se eu colocar um dadinho aqui e deixar aqui em contato por alguns dias, se eu for provar a água, eu vejo que a água já está com esse sensorial daquela madeira. Uhum. Tem madeira que vai me remeter mais a um floral, mais uma doçura. Uhum. Tem outras que vai me trazer uma acidez maior. Então, assim, o pessoal faz muito experimento com esses dadinhos, principalmente pegando destilados, mas pode fazer também com vinho, até mesmo com cerveja. E também tem a questão dos barris. No barril, a gente sempre pensa que se o barril for menor, pequenininho, por exemplo, aqueles barrizinhos pequenininhos que a gente coloca a cachaça, então ali é um barril pequenininho, então eu vou ter um maior contato ali, vai ficar o líquido todo ali pegando contato com a lignina, né, da madeira, aquela coisa toda. Se o barril for muito grande, né, falando de uma maneira didática, um barril maior, então eu vou ter um contato não tão intenso quanto de um barril pequeno. Ou seja, no barril grande vai ter que passar mais tempo. No barril pequeno passa menos tempo. Mas como se fosse uma concentração ali, exatamente. né? E assim, por exemplo, falando de destilado, também tem a parte da evaporação. Então, aqui a gente tem a nossa umidade muito baixa. Então, nessa época do ano, a gente já está ali entrando na barreira, saindo da barreira dos 50% de umidade, já pegando ali 45% de umidade, né? A tendência é piorar. Agosto, setembro fica 20% ou até menos, né? Então, aqui em Brasília, para lidar com um barrilzinho pequeno, principalmente para colocar destilado, é bem trabalhoso. E tem que ficar de olho, porque esse barril pode... o líquido que está dentro pode evaporar mais rápido, a madeira pode ressecar, e isso aí pode conferir uma acidez, até acidez acética, né, não muito agradável para as bebidas. Então, eu posso afirmar que, por exemplo, no sul do país ou em Minas, em determinados locais que tem uma umidade maior, isso aí é favorável? Sim, acaba que ajuda mais, né? Por exemplo, eu lembro que lá em casa eu já tive a experiência de ter um barrilzinho pequenininho, e eu gosto muito de Negroni, é um dos meus coquetéis favoritos, e aí eu preparei um Negroni, né, uma quantidade para colocar ali no barril, e falei, pronto, vai ser um Negroni envelhecido, né, que muitos bares fazem aqui e tudo mais. Só tem que, assim... por conta dessa questão da umidade, então prejudicou um pouco ali a experiência, porque eu vi que teve uma evaporação muito grande e também, assim, o barril não era tão novinho assim. Então, por exemplo, teve um momento que acabou e daí eu vi que as madeiras, elas ressecaram e o barril, ele é encaixado. Sim. Não pode ter cola, não pode ter prego, porque isso aí vai conferir ferrugem, né? Não pode ter nada disso. Ou seja, ele é encaixado, tem um aquecimento dentro dele, a madeira expande e assim é feito o barril. Então, por exemplo, quando já está feito ali bonitinho, com o líquido, vai permanecer inchado, digamos assim, né? Então, fica tudo certinho. Se acabar o líquido e se ressecar, então ele até desmonta. E para você recuperar é muito difícil, né? Então eu vejo que, assim, por exemplo, é igual o queijo. Você compra um queijo e você viajou lá para uma mantiqueira e estava lá numa adega subterrânea, aquela coisa bonita nas prateleiras de madeira, que está no microclima ali, no microbiota, que vai favorecer e coisa e tal. Aí você traz aqui para o Centro-Oeste, traz aqui para Brasília. Vai ser complicado de você lidar com esse queijo e manter aquelas características. Né? Falando em queijo, deixa eu até te fazer uma pergunta, porque eu sou apaixonada por queijo, né? E eu acho queijo no acompanhamento do vinho e do café feito, né? E claro, a gente precisa harmonizar.
Então, no vinho, não, dependendo do vinho que você vai tomar, você tem que escolher um queijo ali adequado, né? No café, parece que tudo combina. Né? Você come desde queijos mais simples, um queijo Minas frescal, até um queijo mais requintado, e parece que tudo combina. Quando você vai harmonizar, vamos falar da harmonização, você valoriza mais não sei se eu posso dizer assim, a varietal do vinho, né? Ou você, de fato, pensa primeiro no que vai acompanhar. Porque, assim, tem que ser algo muito, muito conjunto. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Porque, assim, muitas vezes a gente pensa, essa uva aqui, ela vai combinar com tal queijo. Ou você pensa, poxa, eu vou tomar um vinho tinto, sei lá, e tal, e eu vou acompanhar com tal prato. Como é que você decide isso? Claro que você tem um conhecimento mais apurado. Mas, por exemplo, quando eu vou ao supermercado, eu falo assim, deixa eu ver aqui um vinho. Vou levar um vinho espanhol. Tá bom, então eu vou, sei lá, vou comprar um Parma, vou comprar um queijo tal, uma azeitona, né, e tal. Então, assim, eu não olho muito para a uva em si, eu olho mais para a origem do vinho. Eu tenho muito isso, igual o vinho português. Você falou, sou neta de português. Então, a gente muitas vezes vai ao mercado, eu vou fazer um bacalhau, então vou comprar um vinho português. O raciocínio é daqui para lá ou é de lá para cá? É isso que eu tô querendo. É interessante essa pergunta, Tati. Assim, até em sala de aula ou em eventos, assim, quando eventos de harmonização, eu sempre falo que eu sou contra essas listinhas de harmonizações que vários livros, revistas, ficam replicando, né? E são aqueles guias prontos. Sim. Isso combina com isso, isso combina com isso. Esse tipo de guia, assim, pode te dar uma ideia, porém, o mais importante, fica mais fácil você harmonizar quando você entende aquela comida, por exemplo, se for um prato, como é que aquele prato foi feito, e aquela bebida. Né? Então, assim, eu vejo muita gente falando, vamos pegar aqui um exemplo prático. Pronto, o exemplo de vinho branco com carne branca, vinho tinto com carne vermelha. Sim. Isso cai por terra quando não funciona isso, quando, por exemplo, você pega um vinho que ele tem uma estrutura maior, que ele passa por barrica, que ele é mais estruturado, que ele tem um peso maior em boca, se ele tem, vamos lá, uma fermentação malolática, ele tem um amanteigado em boca, não necessariamente todo vinho branco vai ser igual. Então, por exemplo, eu tenho um vinho branco que ele é super cítrico, que vai me trazer um maracujá, um abacaxi, tem outros que são muito florais, vai me trazer uma lixia, algo assim. E já tem outro aqui que vai me trazer um amanteigado, um leve baunilhado. Ou seja, esse vinho aqui, que tem mais estrutura, peso em boca, licorosidade e essa coisa toda, complexidade, aqui dá mais certo com um molho branco, com queijos mais untuosos, queijos de mofo branco mais cremosos. Esse vinho aqui, super cítrico, fresco, leve, refrescante, se for pensar em queijo ou em comida, vai ser com algo bem levezinho, né? Então, Minas Frescal, uma mussarela de búfala, uma saladinha ali, tranquila, sem grandes pretensões. Então, isso acaba diferenciando as coisas. Por exemplo, se eu pegar uma salada, um carpaccio, e o carpaccio eu tenho uma carne extremamente magra, ali bem fininha, né? Com temperinhos levemente picantes, como mostarda, tem às vezes alguns brotinhos ali verde, tem o elemento da alcaparra também, que traz muito umami, traz esse salgado e tudo mais. Por exemplo, esse tipo de prato aqui, se não for muito pesar nessa questão da mostarda, do condimento e da conserva, se for comedido, dá para ser com um vinho tinto levinho. Então, por exemplo, um Pinot Noir, ou até mesmo um Clarete, um vinho mais bem leve, frutado, refrescante.
Agora, pesou muito essa parte de condimento, já vai complicar um pouco. Então, assim, tudo a gente tem que entender o que tem naquele prato. Sim. Por exemplo, essa questão do café com queijo é uma harmonização bem tradicional italiana, né? Uhum. Eles gostam muito, por exemplo, do Parmigiano Reggiano, do Grana Padano, com o expressozinho, né? Então, eles gostam muito desse acompanhamento. O brasileiro tem essa coisa do café ser com a sobremesa, né? Sempre pensar no café com docinho, né? Mas na Europa é muito comum coisas salgadas com o café. E especificamente o queijo com o café, ele é muito bacana. Sim. Né? E dá para você brincar muito. Se o café ele traz uma acidez mais pungente, de repente com um queijo mais cremoso, para eu fazer o corte. Ou seja, eu tenho untuosidade, gordura aqui eu tenho acidez. Então eu faço o corte, ou seja, a acidez vai amenizar essa untuosidade na minha boca. Sim. Né? E isso vai para várias coisas. Então, por exemplo, a cachaça funciona tanto com entradas, prato principal, sobremesa, queijo. Aí você tem que pensar como é que essa cachaça tem mais doçura, menos doçura, tem astringência. Então, todas as bebidas, elas acabam proporcionando isso. E eu acho que a harmonização é você sair da sua zona de conforto, porque uma coisa é você comer e beber. Comer e beber, você só está comendo e bebendo. Agora, quando você pensa em harmonizar, você pensa em juntar ou contrastar ou complementar elementos da bebida e da comida. Né? Por exemplo, eu vou fazer um risoto. Aí eu posso colocar uma cerveja no preparo desse risoto, posso colocar um café no preparo desse risoto, posso colocar um vinho no preparo desse risoto. Fica muito interessante. E aí isso aí acaba me gerando o quê? Uma complementação de sabores. E aí eu sempre falo a minha dica máxima. Vai cozinhar qualquer coisa com alguma bebida que essa bebida esteja apta para consumo. Tá? E uma pergunta, falando sobre essa questão de harmonização, e você está falando sair da zona de conforto, eu gosto muito de falar sobre o umami. E eu acho que a harmonização ela vai muito nesse caminho, né, de você buscar de fato essa sensação, eu chamo muito explosiva na boca, de surpreendente, né, quando você combina esses elementos, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente, na hora de fazer essa harmonização, claro, algumas mais suaves, outras mais intensas, mas a gente é como se fosse esse sabor mais surpreendente, né? Essa sensação gostosa de que, nossa, como isso combinou aqui, né? Tanto na textura, quanto no sabor, no equilíbrio. É bem legal, assim. Digamos que o umami é o gosto básico mais complexo. Uhum. Entre os gostos básicos, nós temos o amargor, o dulçor, o salgado, né? O ácido, né? A acidez também. E aí o umami, ele não é nenhum desses, ele é como fosse a junção de todos. De todos. Né? Então o umami está muito presente nas conservas, né? Então azeitona, palmito, conservas no geral. Quando a gente carameliza uma proteína, uma carne, principalmente, aquela caramelização, as reações de Maillard vem muito umami, tem bastante umami. Por exemplo, cogumelos tem muito umami também. Comida oriental, como um todo, sushi, sashimi, tem bastante, principalmente com o uso do shoyu, tem muito umami, bastante umami mesmo. Até mesmo a tradução do umami significa tipo muito gostoso, muito saboroso, né? E aí muita gente remete ao umami, porque é a referência ao glutamato monossódico, né? Ajinomoto e tal, da marca, aquela coisa toda. Mas é mais essa junção de ligações entre os gostos ali. Até uma coisa que a gente sempre fala em treinamentos, em sala de aula, que, por exemplo, aquele mapa lingual que antigamente tinha, não existe mais já faz muito tempo, porque já foi cientificamente comprovado que na nossa boca nós temos ali vários receptores, né, várias papilas gustativas, e a gente consegue ter a percepção de vários
gostos básicos em todos os cantos da nossa boca, e não necessariamente, é só nesse lugar, é só nesse lugar aqui. E também, assim, a questão da percepção, o que é perceptível para mim não é perceptível para uma outra pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de identificar o umami, tem outras que não. Mesma coisa da acidez, da doçura, do salgado, do amargor também. Então, essa questão de ter uma percepção mais ampla da boca toda, já foi comprovado que é possível. E o umami a gente encontra em várias bebidas, assim, até harmonizações. Por exemplo, vou fazer um risoto, risoto de cogumelos. Vamos pegar o cogumelo parish, tá? Que o fung sek. É riquíssimo em umami. Uma bomba de umami, bastante umami. E aí, no preparo desse risoto, eu posso usar, por exemplo, se for usar cerveja, eu posso usar uma Doppelbock, que é uma cerveja clássica da escola alemã, que ela é mais adocicada, tem uma potência alcoólica um pouquinho maior. Posso usar no preparo. E aí, exatamente, essa cerveja que ela é mais adocicada, ela vem para contrastar com esses elementos do umami dos cogumelos. Sim. E aí, por exemplo, eu posso fazer esse risoto com café? Posso. Eu escolho um café, ou talvez um café exótico, ou eu iria num café que ele tem uma acidez cítrica. Uma acidez assim mais... Ou então uma acidez de fruta do bosque, né? Como esse daqui que eu falei, esse café aqui está me remetendo muito a framboesa, a amora. Então, esse café fica bem interessante usando para preparar esse risoto. Né? Se for um vinho, eu iria no Pinot Noir. Pinot Noir mais jovem, mais aberto, né? Aquela coisa mais leve e refrescante, trazendo também esse caráter frutado de fruta fresca, né? E aí é uma coisa que eu sempre gosto de falar, é o frutado, cuidado com essa palavrinha frutado. Eu tenho fruta fresca, eu tenho fruta madura, eu tenho fruta compotada e eu tenho fruta seca. Então, são 4 camadas de frutado. Então, normalmente o pessoal fala, isso aqui está muito frutado. Tá, mas depende, né? Depende da qual camada de fruta que temos. Mas o umami, certamente, dos gostos básicos, temos ali o mais complexo. E a gente dá para brincar muito, assim, com a harmonização envolvendo o umami, porque as pessoas vão sair da zona de conforto totalmente. Olha só, taça para vinho branco, taça para espumante, para vinho tinto, para água. E hoje, taça para café. O que você acha disso? É importante, né? Assim, a taça, ela acaba facilitando muito a degustação. Então, assim, por exemplo, uma taça ISO, que é a taça do sommelier, ela serve para todas as bebidas, todas, inclusive café e chá, tranquilo, né? Eu sempre falo, uma vez que você está degustando algo, sempre segura na haste, não segura no bojo, justamente para o calor das suas mãos não interferir na bebida e também para não sujar a taça. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, não tem taça ISO em casa, tá? Mas você tem uma taça de vinho branco. Beleza, essa taça de vinho branco você vai poder usar para várias bebidas, inclusive cerveja. Então, por exemplo, quando eu dou treinamento em alguns estabelecimentos, no universo cervejeiro a gente tem vários tipos de copos e taças para vários estilos de cerveja. Um estabelecimento não vai ter para cada tipo de cerveja um copo ou uma taça. E aí, qual que vai ser o coringa? Você tem uma taça de vinho branco. Uma taça de vinho branco, você vai poder acomodar ali vários tipos de exemplares de estilos cervejeiros, assim como vários de vinho também. Deste lado, a taça ISO acaba sendo melhor, né? A única coisa que a gente vai tomar cuidado ali é a questão da graduação alcoólica. Como o destilado tem uma graduação alcoólica maior, então, normalmente para cerveja e vinho, a gente costuma agitar levemente a taça, né, para ter uma percepção melhor de aroma e de sabor. E já num destilado, é interessante não ficar agitando, porque cada vez que você agita uma taça com o destilado ali dentro, você vai as partículas, as moléculas de álcool superior, você vai sentir ali em primeiro momento. Então, você vai ter uma dificuldade de sentir o aroma. Né? Então, por exemplo, num vinho, numa cerveja,
eu consigo ter uma percepção de aroma por mais tempo. Já no destilado eu não consigo fazer isso. Então, no destilado, normalmente eu passo assim de leve, rapidamente, né? E não fico agitando a taça, né? E aí, por exemplo, é bom uma taça ISO, porque aqui eu até brinco que é como se fosse um canhão de aromas, né? Concentra muitos aromas aqui. Mas se for, por exemplo, num copo mais largo, você vai ter uma percepção aromática mais ampla, alguma coisa ali pode se perder, mas também é uma forma. Agora, os copinhos piquiticos, assim, de shot, aí já complica tudo, porque daí você não vai conseguir ter uma análise sensorial ali completa, né? O shot, o pessoal usa muito para você não vai degustar. Para uma tequila, né? Uma coisa assim, né? Beber ali rapidamente. Porque no café a gente tem, né, uma xícara que é mais apropriada para um cappuccino, porque ela tem uma abertura maior, né? A gente tem as xícaras para cafés coados, né? Mas antigamente as pessoas tomavam muito naquela xícara pequenininha, né? Que chamava assim, vou receber uma visita em casa, tinha aqueles conjuntinhos. Hoje a gente não vê tanto isso mais. Mas, de fato, a abertura da xícara, ela propicia, né? Essa proximidade ali com o aroma, né? Você já começa ali a sentir, de fato, algumas notas antes de degustar, né? Eu te perguntei da taça porque a gente tem N detalhes relacionados à taça, né? Como você falou, essa questão da empunhadura na taça, dessa coisa de realmente sentir os aromas. E no universo da cerveja, a gente vê a quantidade de copos, né, que existem e taças diferentes, né? Você comentou no começo aqui sobre a Bélgica, né? Então, por exemplo, uma Delirium, né, tem uma taça ali que ela é a taça mais famosa. Você vai provar uma cerveja belga, você prova no outro. Eu adoro cerveja belga, falar nisso, eu gosto demais. Ela é uma pegada forte, mas eu gosto, né? Eu acho ela bem cremosa, assim, né? Elas são muito boas. Mas eu queria que você falasse dessa cerveja que você trouxe de presente. Gente, olha só, eu vou degustar essa cerveja. Você não vai, né? Porque você está dirigindo. Mas até uma curiosidade, você falou da minha viagem lá para a Bélgica, eu presenciei uma coisa lá que, por exemplo, a Bélgica é o país que eles são mais tradicionais, assim, mais tradicional possível com relação a copos e taças. Sim, é situação hipotética. A cerveja aqui é a Duvel. Então, se não tiver a taça da Duvel, eles não vão te servir. E aí... padronizado, né? Então, é sempre isso. Tipo, é uma cerveja trapista. Então, tem aquele cálice específico o Westmalle. Então, tem a cálice específico ali. Então, eles são muito tradicionais com isso. E comigo aconteceu. Eu queria degustar uma Quack, que é uma cerveja que o copo, ele tem um suporte assim de madeira e o copo assim, arredondado, mas ele parece assim quase que um tubo de ensaio, digamos assim, e era amplamente usado nas carruagens, né? Porque assim, na carruagem tinha como continuar andando e sem a cerveja cair. E eles não serviram a cerveja porque eles falaram, só temos aqui 9 copos e todos eles estão em uso. E eles são muito tradicionais com relação a isso, né? E, claro, os copos, assim, eles vão facilitar muito a questão sensorial. Por exemplo, o copo de Weiss, que é aquele copão grande, tem um motivo para aquilo, né? Para você servir de uma vez só, incluindo o fundo da garrafa. Quando você dá o primeiro gole, o líquido ele vai e volta, ou seja, volta a formar a espuminha. Então, do primeiro gole até o último, você vai ter a formação de espuminha, justamente por ser um copo grande, né? Então, tem todo esse entendimento de copos ali. O universo cervejeiro é muito rico, né? Muito carregado de tradição também. E aí, por exemplo, aqui eu trouxe a Benedita Coffee, da Louvada, que é uma cervejaria daqui da região do Centro-Oeste, a cervejaria da região do Centro-Oeste mais premiada em vários concursos nacionais e internacionais, e ela esteve presente em vários momentos, em eventos que eu fiz, inclusive com o INSEI. Então, Benedita Coffee, eu tenho uma
um carinho muito grande. É um tipo de cerveja que pode colocar na sua adega de guarda. Então, tal qual nós temos a adega de vinho, pode ter adega para cerveja também. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma adega, eu não tenho adega. Não tem problema nenhum. Coloca lá no fundinho do seu armário, no escurinho, tranquilinho, sem trepidação, sem troca excessiva de luminosidade, sem luminosidade em cima, né? Sem troca de calor. E estando em boas condições, uma cerveja, dependendo do estilo, normalmente estilos mais robustos, né? Mais alcoólicos, mais maltados, eles passam a data de validade, né? Então, assim, tem cerveja de guarda que a gente toma com 10 anos, né? Sim, teve uma época que a gente tinha umas cervejas em casa, e aí, um belo dia eu fui olhar a validade do meu marido. Ele tá tudo vencido, eu comecei a jogar tudo fora, ele... Pelo amor de Deus, dá para tomar? Eu não, mas tá vencido. Não, dá para tomar. Não tem, né? Nenhum problema, por exemplo, né? é claro, eu não vou pegar uma Pilsen e vou colocar lá, ficar 5, 10 anos, 2 anos, e a Pilsen está envelhecida. Não. Normalmente a gente pega, e nem tampouco eu vou fazer isso com uma IPA, né? IPA, o lúpulo é preponderante, ele tem que ser fresco e tudo mais. Agora, como eu disse, cervejas mais maltadas, mais alcoólicas, mais robustas, essas sim, elas tendem ali uma adega de guarda maior. Por exemplo, você falou da Bélgica, um grande, enorme custo-benefício para a adega de guarda é a Chimay Blue. Então, a Chimay Blue é uma Belgian Dark Strong Ale, que, assim, inclusive tem bar lá na Bélgica que você vai lá e você consegue fazer uma vertical de Chimay, por exemplo. Eu quero uma Chimay Blue da década de 90, a outra do começo dos anos 2000, e aí você coloca lado a lado e você consegue comparar. E é encantador, né? Quando a gente viaja, assim, quem tem oportunidade de viajar, eu fiquei muito encantada com a Bélgica. E Londres também te dá umas experiências muito interessantes, né? Eu tinha uma prima que morava em Londres muito tempo, e eu falei para ela assim, eu quero ir a lugares não turísticos. E você estava falando sobre aqueles bares subterrâneos, que é os Speakeasy, exatamente. E eu tive uma experiência muito interessante num bar assim em Londres. Tomei uma cerveja maravilhosa lá e é muito gostoso, né, a gente viver esses momentos assim. Londres é a terra dos pubs, né? Então é tradição. Por exemplo, muitos brasileiros vão para a Inglaterra e estranham porque lá a temperatura da cerveja não é igual a temperatura na Europa como um todo, a temperatura é diferente, mas também vamos analisar. Mais uma vez, Brasil, país de clima tropical. Logo aqui, a gente até bebe as cervejas mais geladas e tal. Então, lá é mais frio. Então, às vezes, lá toma em temperatura ambiente. Só tem que a temperatura ambiente é fria, né? E outra coisa também que normalmente os brasileiros estranham é que lá a carbonatação das cervejas, principalmente na Inglaterra, é menor. Principalmente se são cervejas, né, de cascas, né, isso, então acaba que a carbonatação ela é menor. Mas eu sempre vejo assim que as bebidas elas carregam consigo a sua tradição de cada local, né, de cada cada país que veio, né? Então o que a gente pode fazer aqui no Brasil é adaptar para a nossa realidade, para o nosso clima, mas é claro, respeitando as tradições. Sim, né? Sim. Então a gente vai falar sobre essa cerveja que ela trouxe para mim hoje. Estou curiosa para saber um pouquinho sobre ela. Tá bom, eu tenho um carinho muito grande pela cervejaria Louvada, cervejaria de Cuiabá, então muito premiada, é a cervejaria mais premiada da região Centro-Oeste, tem vários concursos nacionais e internacionais. E daí eu trouxe a Benedita Coffee, que é com adição de café. É uma American Stout que ela tem uma boa estrutura de corpo, 6,5% de álcool, porém é uma elegância muito grande. E o café é muito presente, né? E além do café, também tem a adição de um doce cuiabano, né? Chamado furundu. Furundu. Então é um doce bem interessante, mas ela não fica enjoativa nem nada. E é uma cerveja que você pode harmonizar tanto com queijo, óbvio, com queijo que tem uma maturação ali maior,
parmesão. Você pode harmonizar com sobremesas que tenha chocolate ou não. Com pudim, com doce de leite, combina também, né? Uhum. Então, ela faz ali o caminho de várias nuances. Até eu brinco que uma simples pamonha também combina com a cerveja, porque ela remete muito ao café. Uhum. Então, faz a alusão que você está tomando um café também. É uma cerveja muito elegante. Que delícia! Vou provar. E o bacana é que todas as cervejas da Louvado, todas elas são sem glúten. Uhum. Ah, isso é bom demais. Bom, porque acaba que você engloba ali um amplo público, né? Sim. E são cervejas que mesmo tendo uma estrutura maior do estilo, de corpo, essa coisa toda não pesa. Uhum. Lindo rótulo, né? E é a Benedita mesmo aqui. Linda. Muito bom. Agora tá na hora de colocar essa sommelier em xeque. Eita. Ai, ai. Vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas. Assim, se você quiser detalhar um pouquinho, não tem problema, tá? Então vamos pensar em vinho primeiro. Com certeza você já degustou vinhos maravilhosos, vinhos nem tanto. Mas assim, eu acho que a experiência da bebida, ela se faz pela bebida, pelo momento, pela intenção também. Claro que você vai avaliar de uma maneira mais técnica. Independente de ser profissionalmente ou na sua vida pessoal, qual foi um vinho inesquecível que você tomou, Bárbara? Eita, boa pergunta. Eu sempre gosto de falar que vinho caro não é sinônimo de vinho bom e vinho barato não é sinônimo de vinho ruim. A gente tem que analisar todo o contexto, né? Muitas vezes o pessoal julga pelo rótulo ou pelo simples fato, tem tampa de rosca, não é rolha, então de rosca tem uma qualidade menor. Nada a ver isso também. Vinho, assim, cada vinho tem a sua particularidade e o seu momento. Uhum. Eu sempre fui muito fã, assim, de vinhos brancos, né? Até porque eu trouxe isso de quando eu comecei a degustar vinho, que foi na Suíça. Tanto que lá eles, para comer fondue, eles usam muito vinho branco, né? Justamente a acidez do vinho branco contra a gordura do fondue, né? Eu vejo que aqui no Brasil o pessoal gosta de fundir com um vinho tinto, mas o vinho branco ele acaba trabalhando um pouco mais. Então, eu já degustei grandes vinhos brancos assim muito bons, embora que eu goste muito já tenho degustado também vinhos tintos, mas assim acho que de cabeça assim o Peramanca branco, um vinhaço, assim, vinhaço, né? Mas tudo bem, estou falando de um vinho de boa tradição, de grande tradição portuguesa e tal. Mas já degustei outros vinhos brancos que foram mais assim, mais simples, mas que acabaram entregando também boa complexidade aromática, né? No geral, assim, por exemplo, nos vinhos tintos, eu gosto muito dos vinhos, por exemplo, a Amarone Valpolicella, nossa, tem muitos Amarones assim perfeitos. Por exemplo, um dos vídeos que eu vi passando aqui, vinhos da Ilha da Madeira, vinhos fantásticos, né? Então, vinhos fortificados, fantásticos. Então, acho que depende muito do momento, mas no geral seriam esses, assim. Para você é uma satisfação entrar numa super adega e ficar ali dando uma olhada em tantos rótulos que tem ali, né? Eu gosto muito, por exemplo, quando eu vou ou adegas, né? Outras adegas, que a gente tem adegas fora de supermercado também, maravilhosas, né? Eu gosto muito assim, quando eu vou tanto ao supermercado quanto em atacado, em adega, aí eu gosto de observar o comportamento das pessoas perante os vinhos e as prateleiras. Então, o comportamento é muito parecido com uma exposição de arte, que muitas das vezes as pessoas param e ficam olhando e às vezes elas não estão entendendo muito, mas fica assim com a cara pensativa, aí fica olhando, aí eu fico observando assim e eu penso, eu falo, gente, tudo tem que ser
o mais flexível e didático possível para que as pessoas entendam. Então, por exemplo, hoje, mais e mais os rótulos, tanto de cerveja quanto de vinho, até mesmo dos destilados, cachaça e tudo, os produtores estão se esforçando para entregar qualidade de informação. Sim. No café isso acontece também, né? Os pacotes de café hoje, eles vêm com essa questão da origem, da sustentabilidade, né? Isso denominação. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca degustou uma cerveja dessa, então ela veio aqui no rótulo, aqui já fala a questão do dulçor, do amargor, o que harmoniza, o que não harmoniza, as dicas de estilo. Então, isso vai direcionar muita coisa. No rótulo de vinho é a mesma coisa. Normalmente é um varietal, não é varietal. Quando a gente fala varietal, é uma uva só. Então, assim, tem uma uva só, já fala ali no rótulo. Não, é um blend. Então, por exemplo, Portugal é o país dos blends. Eles adoram usar várias uvas. Então, por exemplo, tem vinho que tem mais de 10 uvas. Tem bastante coisa ali, bastante informação. Então, tem produtor que coloca ali tudo que ele usou, né? Então, assim, muitas informações você acaba descobrindo no rótulo. Esse vinho ele é de entrada, ou seja, não passou por barrica. É um vinho para o dia a dia. Não, é um vinho mais elaborado, é um reserva, passou por barrica, estágio em 6 meses ou 12 meses. Vai estar tudo lá no rótulo. Então, acaba que te dá um direcionamento. E hoje a gente vê essa questão do blend no café, tem no vinho, mas assim, você acha que isso, para algumas pessoas, soa como desvalorização, o blend? Muito, assim, por exemplo, em eventos, o que eu mais gosto de fazer é aquela sessão mitos e verdades. Porque, por exemplo, a tampa de rolha e a de rosca é um mito. Ou seja, que a de rolha tem maior qualidade, a de rosca tem menor. Mito. Então, por exemplo, o Novo Mundo está aí para desmentir isso. A África do Sul, a Austrália, tem grandes produtores, a Penfolds, por exemplo, que usa tampa de rosca. Então, é maravilhosa. Então, o fato de ser tampa de rosca não significa que ele está aquém de um vinho com rolha. Né? Assim, o que os produtores têm pensado mais e mais é na sustentabilidade. Porque, por exemplo, Portugal é o país que mais produz rolha no mundo. Né? Então, por aí você vê, assim, se mais e mais os vinhos estão usando rolha sintética, temos rolha de vidro, temos rosca, screw cap. Então, tudo isso são subterfúgios para não ter um uso tão massivo dessa rolha tradicional. Né? E isso não vai ali impedir a qualidade ou algo assim. E, por exemplo, uma tampa de rosca até facilita o próprio consumo, né? Bastou girar a parte de baixo, a parte de cima sai, você não precisa fazer grande força. Né? Por exemplo, na cerveja, nós temos cervejas rolhadas também. Então, eu sempre falo, mantenha a sua cerveja, se for com tampa corona, tampa metálica, na posição vertical, e se for de rolha, na posição vertical, tal qual o vinho. Então, por exemplo, um vinho de tampa de rosca, ele não precisa ficar na posição horizontal. Ele deve ficar na posição vertical. Então, esse tipo de coisa, assim, hoje você acaba ficando mais dinâmico. Você me despertou uma curiosidade aqui. No café, hoje a gente fala assim, esse café aqui é o Copo Luwak, né, e tal, caríssimo. Na cerveja, eu não sei hoje como tá, mas na época tinha Deus, né? A cerveja Deus, que antigamente era meio que inalcançável, hoje já tá mais popularizada. E às vezes nem sempre, como você havia falado antes, o preço condiz com a boa experiência. Às vezes nem é tudo isso, né? Acontece isso com o vinho também? Acontece demais, assim, essa questão de se guiar por rótulo, né? Tem gente que às vezes eu quero presentear, mas eu não conheço nada de vinhos. Eu vou dar um caro que daí eu não erro. Depende. Às vezes aquele vinho que está caro, ele não vai entregar uma qualidade boa. Então é bom você ter assim, um mínimo de um conhecimento que vai te facilitar e às vezes vai até te economizar dinheiro, porque você vai conseguir entregar um vinho. Eu sempre brinco assim, é um vinho para agradar, para surpreender, ele não precisa custar R$400. Você pode dar um vinho ali na casa de 70 até 200, tem vários exemplares ali que vão surpreender muito, entregar muita qualidade.
Você, no evento que nós tivemos, você fez uma releitura de um drink com café, que foi do Irish Coffee, né? Você gosta muito de experimentar, de criar drinks diferentes, assim, utilizando ingredientes mais brasileiros, trazendo essa brasileiridade para as bebidas? Isso é legal. Assim, eu sempre acho que o brasileiro ele tem que perder esse complexo de vira-lata, né? Às vezes as pessoas valorizam muito as coisas que vêm de fora e não valorizam o que nós temos aqui. E aí, por exemplo, quando eu recebi a pauta do evento do Coffee, tinha uns drinks e tal, e eu vi, tem um Irish Coffee aqui, beleza. Eu falei, por que não puxar também para o nosso Brasil, né? Então, aí eu proporcionei o Brazilian Coffee, que no lugar do whisky, do Irish, aí eu coloquei uma cachaça e coloquei ali na espuminha, eu coloquei um ventinho, uma raspinha de cumaru. Cumaru é a nossa baunilha brasileira, né? Sim. Então, por exemplo, muita gente paga caríssimo na fava de baunilha de Madagascar e tudo mais. Mas temos aqui a nossa fava de baunilha do Cerrado, né? Muito embora ela não seja tão acessível, né? Essa questão de acessibilidade, mas aí temos outros elementos, como o cumaru também, que vai me trazer doçura, vai me trazer todos esses elementos ali que vão complementar. Então, assim, enquanto sommelier de cachaça, eu tento puxar a nossa brasilidade, levar a nossa cachaça também mais e mais para os eventos, para as pessoas conhecerem, você consegue entregar um coquetel de qualidade com cachaça, você consegue fazer um menu harmonizado com cachaça, uma degustação clássica com a cachaça, usando uma taça ISO, adequando ali, né? E terminando, encerrando aquele termo pejorativo, né? Que é pinga, né, isso é horrível. Então, temos que valorizar. Por exemplo, agora tivemos o Oscar da gastronomia em Portugal e um livro 200 anos, 200 cachaças daqui do nosso Brasil, né? Belíssimamente feito pelo pessoal do MAPA, pela Andrea Gerck, e aí ela foi lá e ela recebeu a premiação. Então, ou seja, a cachaça está na boca do povo mundialmente. Ou seja, num Oscar da gastronomia, tivemos ali uma premiação para a cachaça. Isso é maravilhoso. Então, o nosso papel enquanto profissional de bebidas aqui no Brasil, a gente tem que valorizar o que nós temos aqui. Então, temos elementos aqui do nosso Brasil, vamos valorizar. No universo da coquetelaria, que eu admiro muito e que faz esse trabalho belíssimamente, é a Nelly Pereira, lá de São Paulo. Né? Então, ela tem um livro, né? Botica e tal, nossa, maravilhoso. E aí ela remete exatamente isso, ela sempre puxa para esse ponto da gente valorizar o que temos aqui no Brasil. Queria fazer mais uma pergunta sobre essa questão da degustação, da avaliação, da prova. Você falou, gente, na maioria das vezes a gente usa a cuspideira, né, e tal. Mas como que você prepara seu paladar? Muito bom. Pergunta muito boa. Quando você se predispõe a trabalhar com bebidas, a trabalhar com gastronomia também, a gente abre mão de muita coisa. Então, por exemplo, trabalho com gastronomia, as unhas sempre curtinhas, não pode usar esmalte, nem nada disso. A gente está trabalhando com segurança alimentar. Então, cabelo sempre preso, não usa perfume, porque isso interfere ali na comida, pode passar aroma de perfume para a comida. Então, quando eu vou trabalhar com bebidas, é a mesma coisa. Eu vou julgar um concurso amanhã, pode ser de qualquer bebida. Na noite anterior, no dia anterior, eu vou ter uma refeição leve, vou evitar perfumes excessivos, até mesmo se eu usar algum shampoo que vai me deixar um cheiro mais forte e tal, evitar. Por exemplo, evitar usar uma roupa que tenha um aroma excessivo de amaciante, por exemplo. Tudo isso aí pode complicar a percepção sensorial. Então, a gente abre mão de muita coisa. E, é claro, ter uma boa noite de sono, a saúde em dia e esse tipo de coisa. No momento, no dia, chegou o dia da degustação, beleza. Se for eu sempre falo que, normalmente, julgamentos e degustações, o melhor momento é no iniciozinho do dia,
né? Então, a gente tem uma percepção melhor, né? Mas, por exemplo, a pasta de dente, o enxaguante bucal, eu já ia comentar sobre isso. Porque, assim, depois, toda essa fase que eu falei, da preparação, teve uma boa noite de sono, teve uma refeição leve, ok, vamos para a higienização bucal. Evitar excesso de dentrifício. Uhum. Então, por exemplo, o pessoal pega e coloca muita pasta ali, a escova é desse tamanho, então faz aquela retinha assim, na pasta errada. Basta uma bolinha de ervilha. Ali é o suficiente para você, porque o que vai higienizar muito os seus dentes, a sua boca, não é a quantidade de pasta, mas assim os movimentos que você faz na gengiva, nos dentes, enfim, isso vai higienizar. Então, primeiro, evitar excesso de pasta. Segundo, evitar enxaguante bucal, principalmente os que têm álcool, porque isso, a sua boca como um todo vai ficar muito sensível, papilas gustativas vão ficar para lá de sensíveis. Então, assim, evitar isso também. E aí pronto, beleza, você está pronto ali para fazer uma degustação, uma análise sensorial bacana, né? Mas isso, claro, nas análises sensoriais, nos concursos, sempre, se for vinho, a gente tem uma cuspideira ali, destilado também acaba tendo também. Cerveja não usa cuspideira, porque precisamos do aftertaste, do retrogosto, porém, temos água disponível, e aí água natural mesmo, e uma bolacha, água e sal, tranquilo ali para você limpar o paladar entre uma degustação e outra. É porque no café você tem os cuppings, né? Sim. Então, o café tem maçã, o pessoal usa. Mas assim, por exemplo, a gente vê muito no cupping, né? A cuspideira ali, né? Mas tem muito provador também que gosta de engolir o café, né? E é diferente, né? Com algumas outras bebidas, né? É diferente. Por exemplo, o cupping eu tive a oportunidade de participar de um workshop lá em Blumenau, pessoal do café bem interessante. E aí, exatamente, tinha essa questão da cuspideira, e como ali o café estava bem intenso, né? E tem toda turvado de uma maneira rápida, né? Então acaba que se você consumir aquilo, você fica muito ligado, você vai ter muita concentração de cafeína. Mas com as outras bebidas, assim, a gente pode, no caso da cerveja, não vai ter a cuspideira, mas aí do vinho tem. No destilado, por exemplo, até alguns especialistas, cientistas, eles costumam não recomendar no primeiro momento que você sentiu o aroma aqui do destilado, e aí quando coloca na boca, não deglutir, e sim descartar, usar a cuspideira. Porque naquele primeiro você vai ter uma distringência maior, você vai sentir mais álcool superior e vai ser muito indesejável. E aí, no segundo momento que você efetivamente prova, né? Na cerveja, você já saiu de lá um pouquinho tonta? Vamos falar, né? Eu acho que todo mundo pergunta isso, gente, mas é muito, muito padrão essa pergunta, mas tem que fazer, né? Muita gente faz, é muito engraçado, assim, por exemplo, esse ano teve até a Copa da Braceva, que todo ano eu julgo aqui em Brasília, mas esse ano eu não julguei, porque eu peguei uma virose muito grande agora em maio, e assim, eu mesma falei, pessoal, eu agradeço, mas não dá, porque o meu sensorial ficou completamente comprometido. E essa diferença climática, quando você sente qualquer coisa ou está tomando muito medicamento, seu sensorial acaba. Daí, para você resgatar tudo, assim, eu não estou falando que acaba de zerar a conta, não é isso. Eu estou falando que o sensorial ele fica comprometido. Sim. Né, de você estar tomando muitos medicamentos e tudo, e complica. E participar de campeonatos é muito bom, mas eu sempre falo com o pessoal que eu digo que existe também um nível de profissionalismo muito grande. E aí, nesse nível de profissionalismo, aonde que eu quero chegar é que, primeiro, a gente tem que respeitar o produto que a gente está degustando. Aqui tem um trabalho envolvido, tem um produtor que desenvolveu receita, tem investimento, tem muita coisa envolvida. E também tem que respeitar todos que estão ali desenvolvendo aquele trabalho com você.
Então, assim, essa questão de você vai ficar alcoolizado ou não é um comprometimento Sim. do profissional de não ficar. É claro que, por exemplo, eu já tive a oportunidade de julgar o maior concurso da América Latina. Então, eram mais de 3.000 amostras. Então, era muita coisa. Então, julgamos de segunda até quinta-feira. Por dia, várias cervejas passaram em flights pelos juízes. Então, assim, quem está montando aqueles flights, que tem toda uma equipe, todo concurso tem uma equipe lá nos bastidores que está montando, pessoas capacitadas que falam, olha, primeiro vai esse estilo de cerveja, depois esse, enfim. E essa sequência, ela tem que ser lógica no sentido de ascensão sensorial, ou seja, começa por uma mais suave, mais tranquila, e até indo para uma mais complexa. Então, por exemplo, a situação hipotética, eu peguei várias aqui mais maltadas, mais robustas, mais alcoólicas, é muito comum colocar uma ácida, um flight de uma cerveja ácida para ajudar a limpar, porque chega um momento que dá uma saturada. Sim. Então, usa água, usa bolacha de água e sal, e aí, traz um flight de cerveja ácida aqui agora para eu dar uma aliviada, ou seja, eu consigo julgar aquilo adequadamente, mas ajudando o meu sensorial, porque eu já peguei coisas mais complexas. E aí também, assim, eu acho que o profissional tem que ser sincero, do tipo, já degustei muita cerveja hoje, peguei vários flights, não dou conta mais de julgar nada, porque eu já estou um pouquinho altinho. Sim. Beleza, encerrou por ali hoje, né? Eu acho assim que o profissionalismo, ele tem que ser forte em todos os sentidos, sabe? Principalmente, vai avaliar um trabalho ali de qualquer pessoa, um chá, um café, um vinho, uma cachaça, um destilado, uma cerveja, tem trabalho envolvido, então a resposta é muito grande. É muito grande. Eu quero só fazer um bate-volta com você em relação a momentos, tá? Não necessariamente Bárbara profissional, Bárbara pessoal, tá? Vinho combina com... Eu adoro isso, porque eu sempre falo que as bebidas, elas nos conectam a momentos. E eu gosto de dizer que o vinho, ele tem a sua função contemplativa. Então, ao passo que a cerveja, eu vejo ela mais celebrativa, de celebrar, né? Muito embora temos cervejas mais alcoólicas, mais robustas, que elas também são contemplativas, mas o vinho eu entrego muito por esse momento assim contemplativo, né? Ou seja, degustar com calma, apreciar aquele momento, né? Então, o vinho eu gosto muito disso. Por exemplo, essa semana comemorei meu aniversário, então eu fiz um jantar, abri uma garrafa de vinho, então dividi a taça com meu esposo, tomei 2 taças, ponto, a gente ficou conversando, contemplando ali a vida, e faz muito disso. Você já falou um pouquinho da cerveja, e a cachaça, ela combina com o quê? A cachaça eu sempre colocaria assim, por exemplo, em situações, a temperatura está muito fria, eu quero me aquecer, né? Até porque os destilados, eles trazem muito isso. É muito... É mais complicado eu degustar uma cachaça num dia de calor, por exemplo. Então, num dia frio, você degustar uma cachaça, ela acaba trazendo um aquecimento. Né? A gente fala de sensação de aquecimento alcoólico, né? E aí é diferente, já pegando aqui um viés, é diferente do queimar, né? Porque uma cachaça de boa qualidade, ela não queima nunca. Né? Então, você vai ter aquela sensação de aquecimento alcoólico, mas jamais ela desce queimando. Se desceu queimando, porque a qualidade não é boa, tem algum problema ali. Né? Mas a cachaça, sim, para eventos, momentos assim, a temperaturas mais amenas, né? Mais contemplativas, assim, também. E faz para mim um paralelo entre o café e o chá. O que eles representam para você na sua vida? O chá é bem interessante, a minha história com chá, porque eu sempre gostei de chá muito, assim, muito mesmo. E eu lembro que aqui em Brasília, no começo dos anos 2000, ali, acho que 2004, mais ou menos, 2005, uma empresa alemã montou loja aqui em Brasília, a T. Gershbender. E aí eu degustava vários chás, foi quando eu comecei a degustar chá especial. E aí, indo na Europa, foi aí que eu conheci mais chás especiais também. E
o universo é gigantesco, né? Porque quando a gente escuta a palavra chá, a gente remete muito ao que as nossas mães, nossas avós faziam, né? Que elas faziam, na bem da verdade, infusões, né? E aí o chá, por exemplo, chá branco, chá preto, chá vermelho, oolong, esse tipo de chá, todos oriundos da Camellia sinensis, isso aí eu vim conhecer depois. E é um universo riquíssimo, né? E eu sempre tive vontade de aprofundar um pouco mais, e foi aí que na pandemia eu tive a oportunidade de tirar a certificação de sommelier de chá. Então eu acho que o chá ainda ele sofre muito preconceito, porque muita gente associa chá a uma bebida que você toma enquanto está doente. Sim. Enquanto que, bem da verdade, o chá você pode harmonizar, você pode usar na comida, você pode usar em diversos momentos na preparação de coquetéis. De drinks, né? Então, por exemplo, se eu pego um sachê de chá, vamos lá, uma infusão, que seria um chá preto com frutas vermelhas, de uma grande marca internacional, digamos assim, que vende amplamente nos mercados. Aí você compra a caixinha, tem um sachê. Se eu coloco uma dose de gin, vamos pegar um gin mais neutro, talvez um pouco cítrico, e aí eu coloco esse gin aqui com esse sachê e faço movimentos assim, eu estou fazendo uma extração ali, tal qual como se fosse a 70 graus de água morna, digamos assim. Porque aqui eu tenho um teor alcoólico dessa bebida, que acaba fazendo com que eu consiga extrair esse chá. E aqui eu posso colocar gelo, especiarias, posso colocar uma água com gás para complementar também, enfim. Então, o chá você pode preparar muita coisa. Quando eu falei daquele risoto, que falei, com a cerveja pode ser com a doppelbock, posso fazer com um café, e no caso do vinho, posso colocar um pinot noir aqui. No chá, eu colocaria um chá chinês defumado. E ele é maravilhoso e traz essas notas defumadas maravilhosas que vai super complementar com o cogumelo. Então, ninguém nem imagina isso. Por exemplo, o nosso tradicional pudim de leite condensado da vovó no dia de domingo. A calda, aquela calda de caramelo, eu posso fazer com rooibos. Porque o rooibos, ele é uma infusão, é um tipo de chá que ele não tem cafeína, ele tem um dulçor natural maravilhoso, muito baunilhado, avermelhado, né? É sul-africano, então assim, é riquíssimo para você fazer essa calda de caramelo com o rooibos, fica maravilhoso, fica fantástico com o pudim, né? E aí, por exemplo, temos várias outras coisas aí, por exemplo, o chá verde. Outro mito e verdade que eu escuto muito. O pessoal fala, eu não gosto de chá verde porque é amargo, é ruim. Olha, se amargou é porque foi mal preparado. Você ferveu a água demais, a temperatura está em excesso, colocou muita erva, a erva tem que ter espaço para isso. É verdade, muita gente compra chá verde e coloca muita erva, amarga na hora. Amarga, porque assim, o que ocorre? Todos os chás, se for oriundo da Camellia sinensis, tem ali, normalmente a gente usa 2 gramas, mais ou menos, para 200 ml de água. E aí tem aqueles infusores, e se for de bolinha, você coloca a ervinha aqui, deixa toda essa parte aqui de cima vazio. Por quê? Porque em contato com a água, ela vai abrir, ela vai expandir. Então, a erva ela precisa de espaço para expandir. Se você coloca muita erva e ela não tem esse espaço para expandir, vai amargar. Né? E todos os chás, acredite ou não, têm um dulçor natural, tal qual o café. Então, eu sempre falo, deguste sem o açúcar, porque o açúcar você vai viciar o seu paladar. Sim. Né? Então, eu até lembro no evento lá do Coffee, tinha um casal e o pessoal falou, mas eu sempre bebo com café com 3 colheres de açúcar. Vai desmamando, vai diminuindo. Né? Usou 3 colheres, passa para 2,5, depois 2, depois 1,5, depois 1, até não usar a colher de açúcar nenhum. Porque isso você vicia o seu paladar de uma tal forma que você não consegue identificar, esse café aqui ele tem um dulçor natural. Você não consegue identificar. Porque você fica muito pensando ali no açúcar, né? Fica aprisionado no açúcar. Você prepara seu café em casa? Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, o meu esposo, nós estamos casados há 5 anos, nos conhecemos
Ele me conheceu através de um workshop que eu fiz sobre gin. Olha! E aí depois descobrimos que tínhamos amigos em comum também. Mas aí ele começou a se interessar por várias bebidas, e uma delas o café. Então sempre ele teve essa curiosidade de aprender mais sobre café. Então hoje ele já prepara o café e ele prepara todos os dias. Ah, gente, olha, ela não faz café, o marido dela que faz para ela. Ai, meu Deus. Faz com a balancinha, ele moe. E é um mundo sem volta. É um ritual, né? E assim, eu lembro que o primeiro moedor que eu tive foi um simplesinho, um Cadence. Depois eu peguei aquele Hamilton Beach. E aí eu cheguei no Time More C3. E aí é o queridinho do meu esposo, porque ele não gosta de moer manualmente. E nossa, a extração é outra coisa. Outra coisa. Né? Mas assim, no geral, eu sou muito também do chá. Então, por exemplo, hoje aqui em Brasília acordou com muito frio, assim, com um vento muito frio. E daí eu fiz um chazinho, um chá preto logo cedo. Né? E assim, tem chás que tem a cafeína, ali a teína, tão potente quanto o café também. Então, te dá uma ligada também, você fica mais espertinho. Bárbara, uma última pergunta aqui. Você tem vontade de escrever um livro sobre gastronomia, ou gastronomia envolvendo essa parte de bebida? Você já pensou nisso? Ah, já. E é interessante essa pergunta, porque, por exemplo, eu já participei de um livro já, me pediram a minha contribuição lá na parte de harmonização, tem um livro da cerveja, e aí eu fiz uma contribuição, livro da cerveja da Francesca, lá do Rio de Janeiro, tem na parte de harmonização, tem uma contribuição minha, mas eu já pensei sim em escrever um livro sobre exatamente esse universo todo, todas as bebidas se comunicando, a questão das adaptações para serviço, atendimento. Eu não gosto muito dessa palavra desmistificar, mas eu acho que é mais estreitar laços de comunicação entre os produtores, os produtos e as pessoas. Isso é muito importante. Porque eu acho que quem está na cadeia, e aí quando eu falo cadeia produtiva de qualquer bebida, é desde o comecinho lá, de quem está ajudando a plantar, a colher, até quem está servindo lá na ponta. Exatamente. Então, essa cadeia produtiva ela tem que se comunicar, né? Então, por exemplo, aqui em Brasília temos excelentes cafés, mas eu já deixei de ir em muitas cafeterias por conta de atendimento. Sim. Então, assim, eu gosto de ter essa sensibilidade de perceber como que a pessoa está atendendo. E, obviamente, não chego em nenhum lugar dizendo que eu entendo de bebida ou qualquer coisa. Não, eu quero exatamente que a pessoa que está me atendendo entregue um serviço, um atendimento tal qual vai entregar para um leigo. E, nossa, eu já passei assim por situações que eu falei, meu Deus, se essa pessoa acha que ela vai conquistar o público do café especial e inserir mais pessoas no café especial atendendo dessa maneira, não vai afastar. Segrega, né? E aí eu penso no futuro em lançar um livro envolvendo isso, mas isso aí vai me demandar mais tempo e mais dedicação, quem sabe mais para frente eu consiga. O café tem buscado muito isso, né? Não aqui em Brasília especificamente, claro que a gente tem visto um esforço, mas a gente vê muito isso em Minas, né, no Caparaó, e também na curadoria. Muitas pessoas aqui que têm torrefações em Brasília fazem curadoria e buscam de fato aquele produtor que traz valor, não só do café, mas um valor intrínseco, sabe? Sim. E isso é muito importante. Eu acho que hoje você não pode mais beber que seja uma cerveja ou um café sem entender, né, sem ver a origem desse produto e entender qual foi a jornada que ele traçou ali. E finaliza na ponta mesmo, que é com o barista, que é com o sommelier, o atendente, seja lá o que for, né? Não necessariamente uma pessoa altamente especializada, não importa. Atendimento independente de qualquer coisa. Eu concordo demais com você nesse sentido. Eu gosto de dizer assim, que não necessariamente uma pessoa precisa ser sommelier de várias bebidas para demandar ter ali, proporcionar um atendimento de qualidade. Sim. Né? Eu acho que, primeiro, a pessoa tem que se dedicar, gostar de ler, gostar de estudar,
se interessar, ter curiosidade. E quando você lida com hospitalidade, a gente lida com um verbo que nos persegue e faz parte de nós, que é o servir. Então, antes de mais nada, pensar no servir, né? Então, assim, você vai chamar os seus amigos para sua casa, então você quer entregar o melhor, você quer servir de uma maneira mais satisfatória possível. Então, no seu trabalho, né, ali também da mesma forma. Eu sei que lidar com pessoas não é fácil, o público vai ser muito variado, vai oscilar muito, um dia vai ser muito bom, outro dia vai ser problemático, caótico, mas o mais importante é você ter a consciência tranquila que você deu o seu melhor, né? E eu acho que para todas as bebidas, os empreendedores, no que diz respeito aos produtores, aos gerentes, donos de estabelecimento, eles têm que investir na equipe. Chegou um produto novo, um café novo, vamos provar antes de vender. Exato. Porque muitos estabelecimentos a gente chega e pergunta o que você recomenda. Eu não sei, eu nunca provei nada. Uhum. Então, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu falo em tudo quanto é treinamento: você nunca vai vender uma BMW se você nunca entrou dentro dela. Como que você vai falar que é um carro confortável, seguro, boa estrutura? Você nunca dirigiu, você nunca entrou, não tem como vender. Então, com a bebida é a mesma coisa. Como você vai falar que essa cerveja é saborosa, gostosa, bem equilibrada e tal qual uma outra bebida se você nunca provou? Então, o pessoal, todos os donos de estabelecimentos, eles têm que investir em treinamento. E tem que investir na equipe deles, do tipo, chegou esse café novo aqui, vamos provar para vocês conhecerem? É um lote novo, o terroir é tal, vendo o produtor assim e tal. Todo mundo já vai conhecer e fica familiarizado com aquilo. Concordo. E aí, por exemplo, no vinho, acontece muito isso. Da pessoa que está atendendo ali, não conhece o vinho, não conhece os vinhos da casa, aí o que ele faz? Não, eu vou indicar o mais caro, que a minha gorjeta vai ser maior. E aí só está visando no lucro e não na qualidade. Ou seja, só está visando o preço e não o valor. E às vezes a experiência do cliente vai cair naquilo que a gente falou, né? Ok, o vinho é caro, mas não foi tão saboroso, não foi uma experiência positiva. Então é complicado. Olha, eu quero te agradecer demais por esse papo. Eu juro para você, eu ficaria aqui mais 1 hora. Obrigada mesmo, assim, eu acho que você carrega, assim, uma bagagem, uma experiência, um conhecimento incrível, e eu quero deixar agora essa câmera aqui aberta para você falar sobre também o trabalho que você desenvolve junto ao Senac, se você quiser, porque é um trabalho que forma profissionais para o mercado, e deixar o canal totalmente aberto para você aí, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Tati. Fico muito feliz pelo convite, pela confiança em meu trabalho. Queria agradecer a todo mundo que acompanha lá no Instagram. Esse ano eu tive uma realização muito grande, que foi ter sido chamada para o Senac. Ano passado eu fiz o processo seletivo e daí passei e fiquei no aguardo de ser chamada. Esse ano fui chamada e daí estou na parte de gastronomia e bebidas. Temos um time de instrutores e aí a gente desenvolve muito isso. Então, temos vários cursos de capacitação, cursos de formação, cursos de curta duração, de média duração, de longa duração. E a gente trabalha muito visando essa capacitação, né? Principalmente do comércio, né? Do turismo, da hospitalidade, né? E também atendendo a população como um todo, seja nos eventos, né? No Coffee Brasília tivemos essa oportunidade, tivemos também a oportunidade no Pizza Fest ali com vinhos, foi bacana. E no Festival da Cachaça também tivemos, a outra estrutura estava lá fazendo coquetéis. Então, as ações do Senac, elas visam sempre muito isso, né? Aproximar o público com tudo o que a gente oferece, seja na estrutura de curso, né, na qualificação dos profissionais que estão ali dando as orientações e também dando oportunidade para muita gente, né? Eu acho que isso é muito importante. E a gente carrega muito isso, né? Da prática, teoria juntas e levando conhecimento e levando capacitação profissional para todo mundo.
E seu canal tá uma delícia, porque você tá lá no Instagram, mas eu gosto muito das publicações que você faz, porque são publicações muito significantes. Então, de uma forma ou de outra, você está levando ali conhecimento, né? Mesmo que seja reproduzindo, replicando ali uma notícia, né? Mas está muito interessante. Continua, é o que eu estou adorando. Ah, que bom, que bom. Porque, às vezes, assim, o ambiente de rede social nos exige muito, né? Verdade, eu sei disso. Então, às vezes, né? Eu não consigo produzir tanto conteúdo. Vou gravar um vídeo, vou fazer isso, aquilo. Mas eu sigo várias notícias ou vários perfis que eu falo são de fontes fiéis, que têm uma informação fidedigna. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de colocar, principalmente nos stories, coloco alguns comentários sobre isso e eu vejo que o pessoal está gostando bastante. E que tem essa repercussão muito positiva. Está muito bom, que é o @Babi Sommelier. Sommelier com 2 N's. Sommelier, isso. @Babi Sommelier, segue lá. Gente, que papo gostoso, né? Muito obrigada por vocês que nos acompanharam. Se você gostou, curta aí, comente. Se quiser mandar alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu passo para ela. Ela responde, eu vou atrás para saber se eu não souber. Obrigada Pulse Video Studio por nos acolher aqui. Obrigada, Márcio da Mui. Obrigada pela cerveja maravilhosa, né? Vou provar, depois eu falo, deixo minha opinião lá, posto tudo que eu ganho. Obrigada a vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.